de pensar sobre o significado desse videogame. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Tática Inversiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. Meu nome é Cassiele e hoje a gente está aqui com o Charles para a gente estar falando sobre videogames. E aí, Charles, tudo bem? Tudo bem, Cassi? Tudo certo. Então, como eu comentei, a gente vai estar falando sobre superação do videogame na juventude. Então, já de início, se você conhece alguém que tem vício em videogame ou familiares que tem esse vício ou tem algum problema assim relacionado à internet, jogo, compartilhe com eles, né, já de início, porque eu acho que a entrevista vai ser bem rica. Então, para começar, eu vou estar lendo o mini currículo do Charles. Então, o Charles ele é natural de Videira, Santa Catarina. Ele reside em Cascavel, no Paraná. Tem 20 anos. É graduando em Medicina. E é voluntário da Sinvex desde 2022. E atualmente é integrante do Greenvex Cascavel. Então, para começar a nossa entrevista, Charles, eu gostaria de saber na sua vivência qual que foi a motivação que você teve, né, para estar pesquisando esse tema sobre videogame. Beleza. Então, mais nos anos de 2018, 2019 e 2020 foi o período em que eu mais jogava videogames. E aí, no ano de 2019, eu estava no terceiro ano do ensino médio e comecei a me preparar para o vestibular. E aí eu já comecei a perceber que exigia um nível maior de estudo, eu queria um curso concorrido, né? No caso era o curso de medicina na época. E acabou que no ano de 2019 terminei o ensino médio, fiz alguns vestibulares e não fui aprovado. E aí no ano de 2020, novamente eu entrei daí em cursinho pré-vestibular, só que eu percebi que o meu rendimento não estava tão bom quanto eu queria e acabava até tendo alguns problemas pessoais assim com isso, né? Alguns autoconflitos. E aí eu percebi que o videogame estava atrapalhando bastante nisso. Ainda mais porque no 2020 foi o ano da pandemia, então acabou que eu fiquei muito tempo em casa, aumentou minha frequência de jogar videogames. Eu percebi o quanto isso estava começando a me prejudicar no meu rendimento dentro do cursinho e em outras áreas da minha vida também. Então aí eu decidi escrever sobre isso, a minha casuística pessoal, pesquisar mais sobre o tema, porque também, enquanto eu estava escrevendo ainda ali no período de 2021, eu decidi escrever depois do ano da pandemia, e eu ainda estava jogando, então também quis escrever para conseguir superar de uma vez os videogames, porque eu via que tinha uma série de prejuízos e eu queria de uma vez superar o vício em videogames. Entendi. Daí entrando nisso, assim, por que superar o vício, o videogame, né? Por que parar de jogar o jogo, mexer na internet? Por que você acha que é importante? Bom, na minha opinião, o videogame tem um potencial viciante muito grande, porque, digamos assim, é diferente de você ver uma série ou um seriado ou um filme na televisão, porque você está numa posição mais passiva nesse caso, mas no videogame você acaba tendo uma postura mais ativa. Então tem uma interface com a qual você interage, né? E muitas vezes você escolhe o que você vai fazer dentro do jogo, você tem o controle do que vai acontecer. Então isso por si só, como você controla essa situação melhor, até certo ponto, é muito mais interativo, muito mais imersivo e consequentemente muito mais viciante. Então, ao meu ver, tem esse potencial de ser muito mais viciante o videogame e acaba podendo ser um forte alienador digital. Então, o que é alienação? Você ficar alheio à sua realidade, né? Então, pelo menos no meu caso, quando eu jogava, eu via que eu ficava, de certa forma, alheio a alguns problemas pessoais, ou familiares, ou problemas com relação aos meus estudos também. Então, eu vejo que esse é um dos prejuízos, né, que o videogame traz, além de muitos que a gente pode ir falando aqui no decorrer da entrevista, mas eu vejo que o videogame tem muito mais prejuízo do que benefícios, se for olhar sobre esse viés, e também sobre o viés consciencial, né? A gente pode até ir, inclusive, conversando mais sobre isso. Mas um dos pontos é ser um grande alienador digital. Eu acho interessante isso que você comentou, né? Até do vício, assim, porque geralmente pode ter uma confusão entre o vício, o lazer e esse tipo de coisa. Eu queria saber na sua vivência, na sua opinião, assim, qual que é o indício que a pessoa tá viciada? Porque às vezes tem algo de tipo de autocorrupção que faz com que a pessoa fale assim que não tá viciada e que ela traz a desculpa, assim, né, dizendo que é lazer e tal. E então a pergunta seria assim, quais são os indícios que a pessoa tá viciada realmente na internet? Bom, é interessante trazer isso porque é importante ter lazer, né? E o videogame pode acabar sendo um lazer, mas eu penso que a partir do momento em que você não consegue controlar o tempo que você utiliza, e a partir do momento em que isso traz muitos prejuízos para você,
na sua vida, nas diversas áreas da vida, ou prejuízos para pessoas que estão ao teu redor, eu imagino que isso se configura como um vício. A partir do momento em que você não quer mais largar daquilo, né? E até eu trago na minha pesquisa pessoal também, que, se não me engano agora, eu acho que é no ano de 2022, a ONU comentou que no ano de 2022, já em janeiro de 2022, ela ia colocar o vício em videogames como uma patologia, diagnosticada, digamos assim. E aí traz lá no site da ONU uma série de tópicos que enquadrariam a pessoa como viciada em videogames, enquadrando como uma doença. E aí, pegando essa questão do vício em videogames, eu vejo que o videogame se configura como um microinteresse, quando a pessoa não consegue ter o controle de quanto ela joga, ou não consegue se desprender disso, né? Dentro da Conscienciologia a gente estuda sobre microinteresses, que são aqueles interesses que não são prioritários para a sua evolução, ou que atrapalham muito nas tarefas que você precisa fazer no dia a dia, atrapalham sua manifestação. Então, por exemplo, a própria música pode ter um viés positivo, né? Pode auxiliar, por exemplo, na concentração, mas se você não consegue ter o controle sobre quanto você ouve música, ou se deixa influenciar muito pela energia da música, isso pode se configurar como um microinteresse. Então, isso vale também para o videogame. Por isso eu vejo que acaba tendo essa linha tênue entre lazer e vício se você não souber dosar o quanto você permanece nesse entretenimento. Algo também para mensurar isso é a própria questão da pessoa ficar pensando demais, né? Até teve casos, assim, que eu via de pessoas, por exemplo, manifestando na vida real como elas manifestam, né, no jogo, né? Fazendo, tipo assim, gestos de jogo e tal, esse tipo de coisa. Que é algo, principalmente em criança, assim, que eu vi esse processo, né? Sim, e até hoje em dia é muito comum, né, todas as crianças estarem nesse ambiente com bastante tecnologia, né? Então é muito comum a maioria das crianças hoje em dia, ao invés de estarem brincando, às vezes, na rua ou fazendo outras atividades em conjunto na vida real, estão imersas muitas vezes nos videogames desde cedo, então acaba tendo essa hiperestimulação desde cedo e acaba podendo trazer esse prejuízo desde cedo. Com certeza. Daí falando aí de infância, né, de criança, eu queria saber qual que é a relação que você coloca entre o porão consciencial e o videogame, né? Se você puder falar também um pouquinho o que é porão consciencial. Sim, o porão consciencial, então, é uma fase mais característica da adolescência em que a pessoa ela acaba manifestando traços maiores de maturidade. E isso inclui uma série de trafares, né, ou traços fardos, que são aquelas qualidades negativas, né, que atrapalham uma manifestação mais sadia da pessoa. Então ela acaba no porão consciencial manifestando mais isso. E isso é característico da fase da adolescência, né, porque o corpo biológico ainda está em formação, a pessoa muitas vezes ainda não tem tantas experiências, né, nessa vida, né, e também está num grau maior de maturidade, então isso pode vir à tona. E eu vejo que tem total relação nos videogames com o porão consciencial, porque o videogame pode aflorar esses traços. Desde, por exemplo, essa questão da imaturidade, muitas vezes envolve um autocontrole emocional menor por parte do jovem, e aí, por exemplo, quando há algumas derrotas sucessivas dentro dos jogos, ou quando a pessoa está num progresso dentro do jogo e acaba perdendo esse progresso, isso pode gerar uma alteração emocional, e aí um grau de irritabilidade maior, que pode ser descontado como agressividade verbal, agressividade física. Então, é um exemplo, né, por exemplo, de como o porão consciencial se relaciona com os videogames. Mas tem uma série de outros traços, como, por exemplo, alguns jogos têm um viés mais sensualizado também, isso aflorar a promiscuidade, por exemplo, para o jovem desde cedo. Também tem o viés hedonista, né, porque o jogo, tendo esses hiperestímulos frequentes, acaba gerando uma liberação maior de dopamina para a pessoa, né? Então o jovem acaba tendo essa motivação, essa sensação de prazer constantemente, querendo permanecer mais nisso. Então, são alguns exemplos em que demonstra o afloramento do porão consciencial. Muito interessante isso, né? E daí dentro disso que você estava comentando, assim, né, do porão consciencial, esse tipo de coisa, eu queria saber, assim, dentro dessa época que você estava mais nesse vício, né, no videogame, qual era o seu, tipo, seu grupo, assim, né, o seu nível de amizade, se você puder comentar um pouco como que era, assim, suas amizades na época. Bom, então até o ano de 2019 eu costumava jogar bastante com os meus amigos, e isso aflorou ainda mais em 2020 por causa da pandemia, né? Então eu fiquei mais tempo jogando videogames. Mas eu também jogava alguns jogos que os meus amigos não jogavam. Então acabou que às vezes eu não interagia muito com eles online, né? Mas daí interagia com outras amizades que eu conhecia dentro dos jogos, né?
Sim. E acabavam sendo amizades antievolutivas, de certa forma, porque eles também manifestavam traços semelhantes aos meus, né? Esses traços mais negativos, patológicos. E também não tinham uma certa noção do que estavam fazendo ali, de que estavam manifestando dessa maneira, né? Então acabava que eu acabava assediando eles e eles acabavam me assediando. Então não era relações muito positivas, né? Dentro dos jogos, acho que não teve um caso assim de uma relação positiva que eu consegui levar ou para fora dos jogos, ou que mesmo eu consegui sustentar posturas mais positivas com essa amizade. Acho que não teve nenhum caso assim. Em contraponto, assim, né? Como que estão, assim, as suas amizades, comparado àquela época, né? Sim, hoje em dia é totalmente diferente e considero que tem muito a ver com ter largado os videogames, porque hoje eu acabei buscando amizades é, mais evolutivas, né, tanto dentro do voluntariado quanto fora, e agora também estou numa nova fase da minha vida, porque passei na faculdade, né, e considero que passei em grande parte graças a ter largado os videogames, alguns meses antes da preparação final para o vestibular, isso foi muito importante. Então, com relação a essas amizades, também estava num ciclo novo por estar indo para a faculdade, né, novas pessoas com quem eu ia me relacionar, mas hoje está muito mais produtivo também porque eu busco sustentar amizades que agreguem bastante, né, e que eu consiga agregar para elas também, que seja uma troca, né, de experiências positivas. Isso que você comentou de que você conseguiu passar na faculdade graças a você parar de jogar videogame, assim, de forma excessiva, né? Daí, como que você vê essa relação com a prioridade, assim, né? Porque eu acho que tem relação. Se puder comentar também como que foi, tipo, o processo de gatilho para você mudar esse posicionamento seu. Uhum. Bom, um dos fatores que me auxiliou a querer fazer esse movimento de largar, superar os videogames, foi querer priorizar mais a minha evolução, né? Inclusive, é o foco da Invex, digamos assim, né? Então, ter assumido a Invex e querer saber mais sobre a técnica, querer conhecer mais sobre mim mesmo, como é que eu funcionava, isso ajudou bastante a querer priorizar mais outros interesses, né, que não fosse o videogame. E eu vejo que tem total relação com você otimizar a sua evolução desde a juventude, né? Querendo Sim. priorizar realmente o que é mais prioritário. Entendi. E daí, dentro disso, assim, qual que foi, tipo assim, como o voluntariado te ajudou? Você comentou, né, que a maioria das suas amizades são mais voltadas agora no voluntariado, né? Se você puder comentar também, assim, os benefícios que o voluntariado trouxe, tanto de manutenção, assim, da evolução, né, esse tipo de coisa, se puder comentar. Uhum. As amizades dentro do voluntariado estão sendo muito positivas ainda. E é interessante que aqui eu imagino que o pessoal também acaba perdendo menos tempo com microinteresses, né? Porque Sim. o pessoal está mais voltado para trabalhos assistenciais, cada um qualificando sua evolução em conjunto, né? Auxiliando outras pessoas também. Então está mais voltado para a interassistência realmente. Então eu vejo que isso também muda a visão das pessoas aqui dentro, porque é um outro foco que é dado. Então são outras prioridades, outros focos mais voltados para qualificação grupal. E isso é diferente lá, por exemplo, de quando estava com as amizades dentro do videogame, né? Que era um viés totalmente oposto. Uma coisa também que eu tava pensando agora, né, é as próprias relações de gente que muda, né? Porque eu também já passei por essa fase de vício, né, na internet, de jogo também. E eu percebi que quando eu superei o vício, né, de ficar ali o tempo todo mexendo na internet, no jogo, eu percebi que as minhas relações com as pessoas melhoraram também. Tipo assim, eu comecei a dar mais atenção pra minha família, pros meus amigos que realmente eram amigos, né, assim dizendo. Uhum. Daí como que foi isso no seu caso, assim, em termos de relação com a família? O que mudou, assim, depois que você superou, né? Uhum. Mudou bastante, até porque bem lembrado, outra das minhas motivações para começar a escrever é que eu percebi que o uso de videogames na época ali do vestibular estava atrapalhando nos estudos, mas também era um período em que eu tinha que dar um suporte também para o meu grupo Karma, né? Mais especificamente a minha família nuclear, e aí por ficar jogando excessivamente, acabava deixando isso de lado. Então não dei uma prioridade nos primeiros meses ali, até reciclar isso, uma prioridade tão grande para a família. Às vezes, por exemplo, de precisar ajudar a arrumar a casa, organizar minhas coisas, lavar a louça, que eram responsabilidades que eles estavam me dando naquele momento, e às vezes eu simplesmente esquecia ou não queria fazer para ficar jogando, ou mesmo dar mais atenção, por exemplo, ao meu irmão, aos meus familiares mesmo, mas preferia ficar dentro dos videojogos. E agora isso mudou bastante, né? Porque daí agora, tendo largado isso e daí
sempre buscando, né, eliminação de mais microinteresses, uma qualificação maior das próprias manifestações, eu vejo que melhorou muito a minha atenção aos meus familiares, ao meu grupo Karma, aos amigos, porque também uma das coisas que o videogame causa é um abaixamento, né, um grau menor de lucidez. Sim. Então, você fica mais atento também à sua realidade, estando fora dessa energia dos videogames. Então, eu vejo que isso também ajudou a aumentar o meu grau de lucidez, ficar mais atento a como eu funciono, a como as coisas ao meu redor funcionam, ficar mais atento a coisas mais prioritárias. Sim, até a questão assim, dos videogames, da internet, se a gente for parar pra pensar, é ilusão, né? Por exemplo, não tem tanta relação com videogame, mas um exemplo assim, o Instagram. Quando Sim. você entra em um perfil de alguém, você acha que a vida da pessoa é perfeita, não tem problemas, Uhum. e não mostra a realidade de como é realmente, né? Sim, e o mesmo vale para os videogames, porque o enredo dos videogames acaba sendo aquele mundo perfeito, idealizado, né, com cenários bonitos, personagens perfeitos também. Então acaba sendo muito imersivo e também não tem os problemas da vida real, digamos assim, não tem problemas políticos, pessoais, problemas profissionais, né? Você não tem que, por exemplo, pensar, putz, eu tenho que acordar para ir trabalhar dentro do videogame. Às vezes pode até ser, não sei. Hoje em dia existem videogames de todos os tipos, né? Mas é um enredo diferente e acaba sendo uma realidade mais prazerosa do que a vida real, né? Do que o jovem, o inversor, ter que lidar com a realidade nua e crua, né? Com sair dessa zona de conforto, que acaba sendo praticamente constante dentro dos videogames, né? Dentro disso, você comentou por cima, assim, essa questão de assumir mais responsabilidade até dentro de casa, né? E como que foi isso pra você? Tipo, você saindo do vício, você conseguiu se adaptar bem, assim, à realidade de fato, né? Como que foi, assim? Eu vejo que sim, que nem comentei um pouco de... Comecei a assumir mais responsabilidades. A própria questão do voluntariado, da assunção maior da INVEX, da técnica da inversão existencial, a própria faculdade. Eu vejo que tudo isso eu não teria assumido com tanta priorização pessoal, ou até, acho que já teria dado com os burros na água, digamos assim, se eu tivesse ainda sustentado a prática, o uso de videogames. Então eu vejo que assunção de responsabilidades é algo que o jovem tem que priorizar, se ele quiser, né, um processo evolutivo mais avançado, e aí não tem como sustentar esse microinteresse mais cedo ou mais tarde. Se ele quiser avançar no processo, ele vai ter que largar esse tipo de entretenimento, né? Por mais que seja essa questão do lazer que a gente comentou, em algum grau ainda pode impactar, pelo menos eu vejo na questão dos videogames, que acaba tendo um potencial imersivo, que a gente comentou, né, muito forte, e aí pensando na multidimensionalidade, né? Ou seja, em várias dimensões, até às vezes para quem estiver assistindo pela primeira vez, né? Importante ressaltar que as ideias da Conscienciologia, elas são pautadas no paradigma consciencial, então tudo que a gente fala aqui é baseado nessas bases do paradigma. E uma das bases é a multidimensionalidade, né? A existência de mais dimensões além dessa dimensão intrafísica. E aí a gente também toma como base que existem outras consciências extrafísicas com a gente pode acabar interagindo. E aí, dentro dos videogames, eu trago isso porque a gente pode acabar evocando, né? Às vezes, consciências assediadas que têm uma visão também mais negativa. Isso acaba aflorando com os videogames. Então, pelo menos no meu caso, isso aconteceu também e acabou trazendo uma série de prejuízos porque eu não ficava muito atento também a isso. E eu vi que acabava deixando de assistir essas consciências extrafísicas, né? Por dar, digamos, um mau exemplo de continuar em cima disso, não priorizando outras atividades mais assistenciais que poderiam auxiliar nesse esclarecimento para essas consciências. Realmente, quando a pessoa ela tá viciada no videogame, ela fica imersa aquele grau ali, né? O nível de pensamento do videogame, né? Daí a pessoa tem que ter como posso dizer, tipo assim, maior lucidez quanto à própria vida dela para conseguir superar, né? Sim, exatamente. E daí, você também está comentando, né? E até pensando assim no meu caso pessoal, o que me ajudou mais ainda a superar foi a questão da escrita, assim. Como que foi para você? Você comentou, não sei se você escreveu um artigo, né, pro 31º SIG. E como que foi esse processo, né, com esse mesmo tema, né, com o tema da superação do videogame, né? Sim. Foi bem interessante, até porque, que nem eu comentei, eu recém tinha passado no vestibular em 2021, eu passei em agosto de 2021, e ali pelo começo do ano, janeiro, fevereiro, eu tinha parado de jogar videogame. Só que aí eu percebi que ainda existia uma pressão para voltar nisso.
Então, meus amigos me convidavam para jogar videogame, eu via propagandas, né, em redes sociais, nos meus dispositivos eletrônicos, propagandas convidando para jogar videogame. Sim. Então, tinha uma pressão, uma certa pressão. E aí, quando eu decidi escrever sobre isso, obviamente, isso aflorou um pouco, mas como eu banquei esse desassédio, digamos assim, né, da escrita, eu consegui daí publicar o artigo e me veio uma sensação de bem-estar muito grande, porque eu vi que eu estava sendo exemplarista nessa condição, né? Então, isso me ajudou também a não querer mais voltar para isso. Obviamente, a pressão não cessou depois de ter publicado o artigo, depois de ter apresentado no SIG, continuou, mas o fato de estar me posicionando cada vez mais, né, porque isso ainda ocorre, em algum momento ainda surge uma pressão. Entrei na faculdade, alguns amigos ainda jogam videogame, às vezes me convidavam para jogar, mas estar posicionado com isso me ajudou a sustentar essa condição de superação. Então, na minha visão, eu não quero mais voltar para isso, não trouxe muitos benefícios evolutivos, então está melhor assim, e enquanto eu continuar posicionado, isso não vai mais me pegar, né? No caso, não vai mais ter essa pressão Sim. de assédio mesmo, ou de tentativa de me voltar para usar de novo os videogames. Daí entra a importância, né, da priorização que a pessoa tem, porque se ela não tem priorização, ela vai voltar, né? Igual você Exatamente. comentou. Daí se tem uma priorização, você vai seguir ali mesmo tendo a pressão ali, mas você sabe que aquilo não é pra você, né? É, bem isso. Uma questão de posicionamento. E a próxima pergunta é justamente isso, né? Que você escreveu um artigo pro 32º SIG sobre posicionamento, né? Se você puder comentar assim, né? A relação da superação do videogame pro posicionamento, que eu acho que é algo muito importante, né? Sim, bem bacana. Também a escrita do artigo sobre autoposicionamento cosmoético foi uma escrita também que me ajudou em uma série de reciclagens. E eu considero que, até certo ponto, ajudou ainda mais a compreender esse processo do videogame. Porque, por exemplo, eu estava me posicionando, né, com relação a não voltar mais para esse hábito de jogar videogames, mas eu ainda nem fazia ideia da importância de conhecer sobre autoposicionamento, digamos assim. E aí, depois dessa pesquisa sobre autoposicionamento, eu vi que auxiliou mais a, digamos, sobreparar essa situação, né, compreender um contexto ainda um pouco mais macro, né, sobre essa questão de superação dos videogames. Obviamente, ainda tem coisas para compreender, né, sobre a realidade evolutiva, é complexo, né, mas eu vejo que também me ajudou mais ainda a calçar esse e outros pontos, né, porque acaba tendo uma série de pontos em que você precisa se posicionar, e essa questão de superação dos videogames é um exemplo, né. Mas eu vejo que convergiu bastante um trabalho, um artigo com o outro, essa escrita auxiliou bastante nessa superação. Uma outra coisa assim, né, mudando um pouquinho assim de assunto, que a gente tava falando, às vezes por exemplo, o filho tá viciado na internet ou no videogame, tem uma pressão ali dos familiares pra pessoa largar aquilo, né? Como que você vê essa pressão, assim? Até que ponto é negativo, até que ponto é positivo na sua vivência, assim? Bom, eu vejo que é uma situação complexa, geralmente, porque tem uma série de variáveis, né, que acabam influenciando nesses contextos. Mas eu vejo que quando um filho, por exemplo, uma pessoa é viciada, os pais tentam intervir, muitas vezes há um certo erro de abordagem, às vezes por acabar sendo um pouco indelicado na situação, isso implica dizer que às vezes a pessoa acaba gritando, se exaltando para pedir para o jovem, para a criança sair, né, largar de uma vez os videogames. Tem uma abordagem um pouco mais fraterna, digamos assim, né, de compreender que é algo complexo, que a pessoa não vai querer largar de uma vez por todas. E também tem essa questão de muitas vezes faltar a autocrítica do jovem, para também não querer largar isso, né, não verificar que isso está prejudicando ela e outras pessoas. Então, eu acho que é um combo, né, digamos assim, de, às vezes, erros de abordagem, tanto do usuário dos videogames quanto dos familiares ou do pessoal que está preocupado com aquele usuário, né. Mas eu vejo também que envolve uma série de análises, porque a realidade de cada consciência é única. Então, não tem uma fórmula para você largar videogames, né? Mas eu vejo que cada um dos jovens tem que se conhecer bastante para saber como funciona. E daí saber o que pode fazer, quais estratégias pode ter para conseguir superar isso, né? Então, você acha que, tipo assim, a família, ela pode ajudar, mas quem tem que tomar atitude é a pessoa ali, né, que tá no contexto? Ou o que você acha, assim? Eu vejo dessa maneira, depende da pessoa, né? Mas, obviamente, se tem o suporte dos familiares é muito mais fácil. Mas sem o movimento da pessoa que está utilizando os videogames, não tem como largar isso, né? Então, vale a pessoa refletir bastante, ter bastante autocrítica
e obviamente os pais darem esse processo, darem esse suporte, né, nesse processo. E se for o caso também, até certo ponto, buscar uma ajuda terciária, digamos assim, né, de às vezes uma ajuda psicológica, psiquiátrica mesmo, porque quando a gente fala de evolução, não se deve medir esforços para você reciclar uma postura que está atrapalhando, né? Então eu vejo que isso deve prevalecer, se for necessário, sobre qualquer tabu, qualquer comentário negativo sobre buscar uma outra ajuda, né? É isso que você comentou é importante, porque até na pandemia, assim, como posso dizer, os casos de ansiedade, depressão aumentaram muito, né? Sim. Daí entra a importância da terapia e desse cuidado psicológico mesmo, né? Exatamente. Acabou florando bastante nessa questão de saúde mental. Sim. E vejo que, de certa forma, os jogos acabaram sendo uma fuga desses problemas da vida real, né? Porque muitas vezes os jogos acabam indo para os videogames por uma questão de fugir da realidade. Até certos pontos pode trazer algum benefício, mas pode trazer uma série de prejuízos por ficar, que nem a gente comentou, né? Alheio à realidade e acabar, às vezes, até piorando a questão da saúde mental. E algo também que você também comentou, mas que o vício ali, né, é um lazer momentâneo, né? Porque se for ver a longo prazo, é algo que vai atrapalhar bastante, né, futuramente a vida da pessoa, né? Sim. Se ela não olha agora para esse traço, daí pensando no contexto da Invex, né? Sim. A ideia é cada vez você melhorar a sua manifestação, reciclando essas posturas negativas o quanto antes. Se você não olha para isso agora, isso vai acabar se sustentando por mais tempo e vai ser mais difícil lá na frente superar isso, reciclar essa postura. Dentro disso que você está comentando, né, de posturas e esse tipo de coisa, eu queria saber, dentro dessa casuística, né, até no período ali que você estava na pandemia, né, quais foram os defeitos, assim, né, os trafares, os traços fardos que te ajudaram a você se manter no vício, né? Qual que foram? Sim. Olha, eu vejo que a falta de autocrítica, principalmente, de saber realmente dizer pra mim mesmo que chegava naquele momento. Então, eu ficava, às vezes, jogando e muitas vezes não parava pra refletir se estava prejudicando a mim, a outras consciências. Então, isso foi uma coisa que faltou bastante. Tipo assim, parar. Poxa, isso aqui tá me prejudicando, tá prejudicando as pessoas ao meu redor. Então, seria melhor se eu largasse isso. Isso faltou à primeira vista, né? Mas eu vejo que além disso também foi a própria questão de não olhar muito para a saúde na época, saúde somática mesmo, né, do corpo físico. Então eu não ligava, por exemplo, se passasse horas jogando, não priorizava muito o exercício físico na época, não me alimentava muito bem. Então para mim era mais um hábito que eu estava assim deixando, digamos, de lado minha saúde somática, mas para mim não fazia diferença, né? Então foi outro traço fardo que acabou pegando. E eu vejo que também a própria questão daí do porão consciencial, de imaturidade mesmo, de um controle emocional menor, porque eu acabava jogando, então às vezes acabava reclamando, ficando alterado mesmo emocionalmente por causa das derrotas dentro do jogo, acabava descontando às vezes ali nos familiares, né, ou mesmo xingando o universo inteiro, digamos assim. Então foram, acho que, assim, os principais traços fardos que eu percebi que se manifestavam e que dificultava também eu sair desse ambiente. E quais valores, assim, você acha que as pessoas que têm esse vício em videogame, né, na internet, de modo geral, assim, né, têm? Tipo assim, valores. Qual que você acha? Valores, eu penso que, você diz o pessoal que joga videogames? Isso, até na sua casuística, assim. Qual que você pensa que foi os valores, assim, que predominaram? Para eu continuar jogando videogame. Isso. Aí eu vejo que a busca pelo prazer acaba sendo um valor. Também essa própria questão de fuga da realidade. Às vezes ter algum problema e achar que não era capaz de resolver o problema, então eu vou sair dessa realidade momentaneamente porque isso vai me ajudar a não pensar mais naquilo. Então era uma coisa que eu pensava. Por exemplo, às vezes tinha ido mal numa prova ali do cursinho, por exemplo, né, um simulado que eu tinha feito. Aí eu pensava, que coisa. Agora eu não faz nenhum sentido, então eu continuar estudando. Eu pensava naquele momento, né? Então acabava daí passando o resto do dia depois da prova jogando, por exemplo. Então acho que na época isso era um valor, né, que me fazia sustentar o hábito de jogar. Eu acho que esses foram os dois principais, assim, de ficar vendo que o videogame podia auxiliar momentaneamente, né, a eu sair dos problemas. Entendi. Mas acabava não me fazendo resolver eles, né? Então era só uma fuga momentânea,
mais cedo ou mais tarde acabava tendo que lidar de novo com aquela situação. É igual bola de neve, né? Quanto mais vai aumentando, né? Sim, é bem isso. E daí, em contraponto, né, a questão dos valores que você comentou mais patológicos, assim, né? Quais foram qualidades que te ajudaram a sair do vício de videogame? Uhum. Eu vejo que aprender a lidar com o desconforto, porque eu lembro que nos primeiros meses em que estava mais complicado, digamos, essa questão de videogames, que foi ali no ano da pandemia, alguns meses em que gerou bastante conflito com meus familiares, né? Eles tentavam me ajudar, eu não dava muita bola para isso, mas a partir do momento em que comecei a conversar mais com eles e com muita calma, assim, digamos, um diálogo mais sadio, né? Com calma dos dois lados, eu via que eu me alterava, então eu precisava ser mais calmo. A partir do momento em que eu vi isso, eu comecei a melhorar a minha maneira de ver isso. Então eu realmente vi que estava ocorrendo um prejuízo, não só para mim, né, para outras pessoas ao redor, e aí eu comecei a mudar essa visão, digamos assim. E qual você vê que é o principal objetivo, não, o principal benefício que você teve ao superar o videogame? Assim? Uhum. Bom, primeiramente, eu acho que colocaria como maior é que eu consegui alavancar o processo evolutivo, assim como um todo, no sentido de compreender mais sobre a inversão existencial, compreender mais sobre a maneira, o meu modus operandi, né? Sobre meus traços pessoais, aqueles que eu preciso qualificar, aqueles que eu preciso eliminar. Isso foi uma coisa que facilitou muito depois de ter largado os videogames, né? Obviamente ainda precisa pesquisar mais, sempre, né? A gente nunca vai saber tudo sobre si mesmo, mas isso, ter largado esse microinteresse ajudou bastante. Eu vejo que eu comecei a olhar mais para a questão de lazeres produtivos, exatamente, de ficar menos tempo em eletrônicos, porque daí uma das coisas que acontecia era que quando eu não podia jogar ou quando às vezes estava tão saturado que queria largar por algum momento os videogames, eu ia para televisão ou para o celular, outros eletrônicos. Então eu comecei a olhar mais depois disso para lazeres físicos, lazeres mentais, digamos assim, né, de leitura, ou passar um tempo maior com a minha família, isso foi também um ponto muito positivo. Então eu vejo que foram alguns benefícios desse sentido. O meu grau de lucidez aumentou, eu consegui passar na faculdade que eu queria, né? Então eu vejo que foi uma série de benefícios, né? A gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre prejuízos e benefícios, mas eu acho que esses foram os principais, assim, que estão me motivando a cada vez mais buscar esse processo evolutivo. Realmente é uma virada, assim, né, de hábitos, de posturas que a pessoa toma, né? Sim, isso impacta bastante. E daí, já finalizando, né, a entrevista, assim, né, quais dicas, assim, você daria pro jovem que tá nesse processo, assim, de vício em videogame, mas tá pensando, assim, em superar, né, sair desse padrão? O que você falaria pra eles? Bom, como eu comentei, cada consciência é única, digamos assim, né? Então, cada um vai ter um processo para superar, para reciclar essas posturas. Mas eu vejo que é primeiro olhar para si, realmente olhar para as suas próprias posturas, e se isso em algum grau te dá desconforto, realmente pensar o que você pode iniciar para fazer essa mudança. Ou se não dá desconforto, realmente refletir sobre o que a gente falou aqui, né? Ou sobre outros prejuízos que podem vir com o videogame, verificar se em algum grau isso acomete você. Que assim, pensando pelo menos na minha casuística pessoal e na casuística dos meus amigos que jogavam, do pessoal que estava jogando comigo, às vezes que eu não conhecia online, eu acho que é muito difícil, assim, não ter nenhuma manifestação negativa jogando videogames, né? Se não tiver, acho que a pessoa é muito avançada evolutivamente, mas ela não estaria jogando se ela fosse mais avançada. Então eu vejo que olhar para si é uma coisa muito importante, com bastante autocrítica, mas também sem martirização, né, digamos assim, de você pensar, eu desliguei de novo, acabei querendo jogar de novo, sou uma porcaria, não consigo mudar isso. Isso não vai levar a nada, né? Eu vejo que é você realmente desenvolver um auto-imperdoamento sadio também, de você pensar, eu acabei deslizando de novo, por que será que eu deslizei? O que eu posso fazer para evitar que isso aconteça? Eu vou me esforçar ao máximo para isso não acontecer de novo. Acho que são dois pontos bem importantes. A questão também de trabalhar as próprias energias para você começar a se desapegar também desse padrão mais assediado, né? E começar a olhar, digamos, com um olhar mais sobrepairando a situação. Isso ajuda muito. Realizar bastante estado vibracional, né? Que é uma das técnicas aqui dentro da Conscienciologia, que a gente também tem vários vídeos na internet explicando sobre o estado vibracional.
também buscar essa ajuda terciária que a gente comentou, né? Às vezes dos familiares, ou mesmo uma ajuda de um profissional mais capacitado. Acho que são alguns dos principais que eu colocaria. E também começar a gostar de si mesmo, porque pelo menos uma coisa que eu pensava assim era que às vezes eu não gostava tanto das manifestações que eu tinha e isso me dificultava querer sair, digamos, desse conforto dos jogos por eu não querer entrar no desconforto das minhas próprias reciclagens que eu precisava fazer. Então, começar a gostar de você e verificar que você tem coisas que você precisa melhorar também auxilia. Eu acho que também auxilia você a superar essa questão, ou qualquer questão que você precisa resolver. Acho que são alguns exemplos, sim, bem importantes. É algo que você comentou assim, né, mas que eu acho importante também comentar, né, enfatizar, é a própria questão da pessoa, ela não cortar, tipo assim, não, hoje eu vou parar de jogar videogame, né, e reprimir aquilo, Sim. porque acaba piorando futuramente, né? Exatamente. Às vezes, pode ser que a pessoa que esteja vendo aqui o vídeo, né, às vezes pense, eu jogo um pouquinho, né, não tem problema. Claro, pode ser que não tenha problema, né, porque também não tem que acreditar em nada do que a gente está falando aqui, né. Exatamente. A ideia é experimentar, ter experiências pessoais. Esse é o princípio aqui da descrença, né, da conscienciologia. Então, vale também de cada um refletir se isso faz sentido, se tem algum prejuízo ou não. E também verificar se realmente há algum prejuízo para você ou para outras consciências, porque pensando, uma coisa também bem importante que eu esqueci de ressaltar antes, é que às vezes pode haver prejuízos multidimensionais. Porque muitas vezes eu pensava, eu estou aqui sozinho, então eu não estou prejudicando ninguém, né? Ninguém está vendo aqui, só estou eu sozinho aqui jogando. Mas tinha uma galera, né, uma turma de consciências extrafísicas, né, que eu deixava de assistir. E eu percebia que elas realmente estavam ali porque o meu padrão era alterado quando eu jogava. Não era só eu que estava ali sozinho, né? Então, você acaba deixando de assistir muitas consciências. Então, isso também é muito sério, né? Se você começa a olhar mais para esse viés multidimensional, isso auxilia você a querer assistir mais essas outras consciências. Então, nossa entrevista tá terminando por aqui, né? Não sei se você quer comentar mais alguma coisa que não foi dito. Eu acho que a gente abordou bem o tema. Essa questão da autoconscientização multidimensional, quanto mais puder ser desenvolvida pelo jovem, eu acho que ajuda muito a você ter um viés mais macro das situações que você precisa resolver nessa vida intrafísica. Mas acho que é isso mesmo. Então, nossa entrevista vai ficar por aqui. Charles, muito obrigado. Foi um prazer entrevistar você, né? Obrigado, eu que agradeço. Então, um tema muito importante, gente, para quem quer evoluir, quer mudar de bloco, assim, né, de padrão. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, compartilhe com familiares, amigos que têm interesse nesse tema também, né? E se você tiver alguma sugestão de melhora para o conteúdo aqui do Teática Inversivo, deixar nos comentários. E é isso, até a próxima. Tchau!